3 anos após o início da invasão em larga escala, o pressuposto estratégico de Vladimir Putin de que a Rússia estaria imune às consequências físicas da guerra tornou-se obsoleto. A Ucrânia desenvolveu um míssil balístico de fabrico doméstico com o alcance, a carga útil e a velocidade necessários para atingir a capital russa, Moscovo. Este desenvolvimento, revelado com maior detalhe durante a Conferência de Recuperação April Road to Ukraine, na Polônia, não representa apenas uma atualização incremental, mas uma mudança fundamental no equilíbrio estratégico do conflito. O novo sistema, designado FP9 e desenvolvido pela empresa de defesa ucraniana Firepoint, não é um drone nem uma variante de um míssil de cruzeiro. É um míssil balístico que viaja numa trajetória de arco elevado a velocidades que comprimem drasticamente os tempos de resposta e sobrecarregam as redes de defesa aérea de formas que as ameaças mais lentas não conseguem. A capacidade de colocar a capital de um adversário sob risco direto é um dos instrumentos mais poderosos de dissuasão e coerção na estratégia militar. E a Ucrânia está agora na iminência de possuir essa ferramenta de forma autônoma. Para compreender a magnitude deste feito da Firepoint, é necessário observar a evolução da base industrial de defesa ucraniana desde fevereiro de 2022. Na altura, as capacidades eram reais, mas limitadas a sistemas herdados da era soviética e ao início de uma indústria de drones. Putin apostou que esta capacidade seria destruída antes de poder ser expandida. Mas a Ucrânia respondeu com a dispersão da produção, o reforço das cadeias de abastecimento e a integração de perícia técnica internacional. O FP9 é o culminar deste ambiente de inovação, surgindo após o sucesso do Flamingo, um híbrido de míssil e drone que já oferecia opções de ataque profundo, mas que operava noutra categoria técnica. Enquanto o Flamingo funciona essencialmente como um míssil de cruzeiro, voando a altitudes mais baixas e dependendo do sigilo, o FP9 utiliza a velocidade e a altitude como as suas principais vantagens. Com um alcance de 855 km e uma ogiva convencional de 800 kg, o FP9 supera significativamente o sistema russo Iskander-M, que tem sido utilizado para devastar cidades ucranianas. O Iskander-M possui um alcance de aproximadamente 500 km e uma ogiva de 700 kg, o que significa que o novo engenho ucraniano tem um alcance 70% superior e uma maior capacidade destrutiva. As dimensões do protótipo apresentado na Polônia, cerca de 9,5 metros de comprimento e 1,1 metros de diâmetro, confirmam tratar-se de um sistema de grandes dimensões, concebido especificamente para transportar mais combustível e carga a distâncias superiores, colocando Moscovo dentro do raio de ação efetivo a partir de território ucraniano. A relevância estratégica do FP9 torna-se ainda mais evidente quando comparada com as limitações dos sistemas fornecidos pelo Ocidente, nomeadamente o ATACMS. Embora o sistema norte-americano tenha sido valioso na degradação da logística russa em territórios ocupados, o seu alcance máximo de 300 quilômetros é insuficiente para atingir centros de decisão em Moscovo. Além disso, a utilização do ATACMS esteve sujeita a um processo de aprovação política por parte de Washington, baseado na gestão da escalada, o que criava restrições operacionais críticas. O FP9 elimina esta dependência externa, permitindo que os comandantes ucranianos executem ataques contra alvos de alto valor, de acordo com seus próprios requisitos estratégicos, sem necessidade de autorização estrangeira. Esta autonomia é vista por analistas militares como um multiplicador de força, permitindo agir à velocidade do campo de batalha. Paralelamente, a Ucrânia desenvolveu o FP7, um sistema de menor alcance, cerca de 200 quilômetros, que completa a nova arquitetura balística nacional. Enquanto o FP7 é destinado ao combate próximo e médio,
focado em posições militares, infraestruturas logísticas nas regiões fronteiriças e ativos de defesa aérea, o FP-9 é reservado para o combate profundo em território russo. O FP-7 tem estado em testes de tiro real desde fevereiro de 2025, com imagens a confirmar o desempenho do sistema. Embora o seu design exterior se inspire no míssil de defesa aérea russo 48N6, a Firepoint confirmou que a arquitetura interna é inteiramente ucraniana, utilizando materiais compósitos para reduzir o peso e sistemas de orientação domésticos. Juntos, estes mísseis conferem à Ucrânia uma capacidade de fogos integrados que a maioria das potências militares demora décadas a desenvolver, mas que Kiev concretizou em poucos anos sob condições de combate ativo. A codificação do FP-9 para uso pelas Forças Armadas da Ucrânia está prevista para o verão de 2026. Este processo formal de autorização para aquisição e implantação operacional abrirá caminho para a produção em escala. A transição de um programa de desenvolvimento para uma realidade operacional coloca um desafio imediato à defesa aérea russa. Moscovo investiu fortemente em camadas defensivas, incluindo baterias S-400 e sistemas Pantsir, que têm demonstrado resultados mistos contra enxames de drones e mísseis de cruzeiro. Contudo, a física de um míssil balístico como o FP-9, que atinge velocidades hipersônicas na sua fase terminal, reduz drasticamente a janela de engajamento para os operadores de radar russos. Esta vulnerabilidade é acentuada pelo fato de a Ucrânia ter conduzido, entre junho de 2025 e março de 2026, 492 ataques documentados contra infraestruturas de defesa aérea da Rússia, degradando sistematicamente a rede que deveria proteger a capital. Adicionalmente, o designer da Firepoint, Dennis Stillerman, confirmou que uma versão do FP-9, lançada por via aérea, já se encontra em desenvolvimento. Esta variante aumentaria o alcance e a flexibilidade do sistema, permitindo que mísseis disparados de aeronaves atinjam alvos a distâncias que podem chegar aos 1.500 quilômetros. Tal capacidade colocaria o FP-9 em comparação direta com o míssil russo KH-47M2 Kinzhal, frequentemente apresentado pelo Kremlin como uma arma imparável. Se a versão aérea do FP-9 mantiver a ogiva de 800 quilos, superará o Kinzhal em carga útil destrutiva, oferecendo uma resposta simétrica às capacidades mais avançadas da Federação Russa e alterando o cálculo de segurança pessoal dos decisores em Moscovo. A introdução operacional do sistema FP-9 transporta o conflito para uma nova dimensão psicológica e política, centrada na vulnerabilidade dos centros de poder russos. Ao longo da invasão, a Rússia utilizou o sistema Iskander de forma persistente contra a infraestrutura civil ucraniana. Dados indicam que, num único período de 24 horas, em meados de abril, foram lançados 24 mísseis Iskander, como parte de uma barragem de 703 projéteis. Esta campanha resultou num mínimo documentado de 15.578 civis mortos e mais de 43 mil feridos na Ucrânia. Com o FP-9, Kiev adquire a capacidade teórica de aplicar uma doutrina de reciprocidade, embora focada em alvos militares e governamentais. Entre os alvos estratégicos na região de Moscovo, identifica-se a refinaria de Moscovo, operada pela Gazprom, que é a principal fornecedora de combustível para a capital. Um ataque bem-sucedido contra esta instalação produziria consequências visíveis e imediatas, como escassez de combustível e picos de preços, perfurando a barreira de isolamento que o Kremlin tentou manter sobre a população moscovita. Para além da infraestrutura energética, os nós de comando e controlo militar e as instalações da indústria de defesa na periferia da capital tornam-se vulneráveis.
A própria sede do poder governamental, o Kremlin, passa a estar dentro do raio de ação de um ataque balístico de precisão. Embora as decisões de seleção de alvos dependam estritamente do comando ucraniano, a simples existência desta ameaça obriga a uma reconfiguração da postura defensiva russa. No futuro próximo, cada incursão de drones sobre Moscovo será avaliada pelos comandantes russos sob a suspeita de que mísseis balísticos possam estar integrados ou seguir essas formações, invertendo a tática russa de utilizar drones para mascarar o lançamento de mísseis pesados. Este cenário tem implicações diretas na segurança pessoal de Vladimir Putin. Durante as fases iniciais da Operação Epic Fury em 2025, o presidente russo demonstrou um comportamento de elevada precaução, desocupando o Kremlin por receio de munições de precisão. Investigações da Radio Free Europe e Radio Liberty, publicadas em novembro de 2025, revelaram que Putin ordenou a construção de 3 escritórios quase idênticos em localizações distintas para obscurecer o seu paradeiro. O advento de um míssil balístico ucraniano capaz de atingir estes centros de poder em poucos minutos intensifica esta necessidade de descentralização e paranoia operacional. Em suma, o erro de cálculo estratégico cometido por Moscovo em fevereiro de 2022 não residiu apenas na subestimação da vontade de lutar da Ucrânia, mas na sua capacidade de inovação sob fogo. O FP9 não é uma solução isolada para o fim do conflito, mas marca o momento em que a Ucrânia transita definitivamente para uma nação capaz de projetar poder militar estratégico de forma soberana. A partir do verão de 2026, com a entrada destas unidades no inventário ativo das Forças Armadas da Ucrânia, o mapa estratégico da guerra deixará de corresponder a qualquer plano delineado pelo Kremlin no início da invasão. A capacidade de atingir o coração político da Rússia com tecnologia própria encerra o ciclo de impunidade estratégica em que Putin operou durante os primeiros anos do conflito. Para continuar a acompanhar as análises detalhadas sobre a evolução do equilíbrio militar e os novos desenvolvimentos na indústria de defesa global, subscreva o nosso canal e ative as notificações.